lista de tarefas, vamos fazer um sistema para a gente poder cadastrar atividades que a gente quer procrastinar. Essa é a carinha da página que a gente vai criar. E ela é composta por uma lista de tarefas. Aqui eu tenho 3 tarefas. Cada tarefa tem esse nomezinho e uma data. E aqui em cima a gente tem um input que está configurado de um jeito que as bordas, por exemplo, não aparecem, para ele poder ficar mais bonitinho, com estilização diferente. E tem esse botãozinho mais, que quando clicado, a ideia é que ele, o que tiver digitado aqui, vire uma nova tarefa. Então vocês devem baixar os arquivos com o código seminal e ver as instruções detalhadas ou no enunciado ou no arquivo readme.md que acompanha esses arquivos. Aí a gente tem basicamente 2 atividades. A primeira delas é inserir elementos HTML para as tarefas que já existem num vetor lá no arquivo JavaScript. E aí depois é que a gente vai permitir o usuário inserir novas tarefas digitando naquele input e clicando no maisinho. No primeiro exercício, quando vocês abrirem o código, no arquivo JavaScript vai ter uma variável que chama tarefas, que é um vetor de objetos, né, cada objeto representando uma tarefa. Vocês vão reparar que no arquivo HTML não há elementos HTML para essa tarefa comprar leite, nem para escutar chimbinha. A lista está vazia. E o que você deve fazer é criar uma função que chama insere tarefa na página, que vai receber um único parâmetro, que é um objeto que representa uma tarefa. Repara, é importantíssimo o singular que eu estou usando aqui. Insere tarefa na página, no singular. Como que ela vai inserir a tarefa na página? Bom, a gente vai, dentro dessa função, criar os respectivos elementos HTML que vão ser necessários para poder mostrar, né, uma linha dessa aqui, ó. Então isso aqui vai ser uma UL que vai ter uma certa classe. Aí vocês vão ter que criar utilizando essa forma que a gente viu na segunda parte da aula de hoje. Vamos ver um exemplo disso aqui, ó. Neste caso aqui eu tenho essa página álbuns de metal e aí eu tenho 3 álbuns aqui. Cada álbum é uma imagem e aí um span que tem qual que é o título do álbum e o título da banda. No arquivo HTML, olha só, ele tem simplesmente um H1 e tem um main. Aqui não tem mais nada, isso aqui é só comentário, né? Isso aqui não está funcionando nada não. No JavaScript eu tenho um vetor álbuns que tem o álbum, né? As informações de cada álbum aqui. E aí eu criei uma função que insere um álbum na página e ela recebe um álbum como parâmetro. E aí o que ela tem que fazer? Se eu vier aqui no HTML, eu coloquei um exemplo aqui de álbum que o JavaScript tem que colocar. Então, cada álbum é uma div com a classe álbum, aí tem uma imagem com src e tem um span com o título e o nome da banda. Então, o que essa função insere álbum na página? Tem que pegar esse objeto aqui que contém um título, uma banda e uma capa e criar elementos HTML para poder inserir na página. Então, aqui eu peguei um container, uma variável para o container, né, que é o pai onde eu quero colocar os elementos novos que eu estou criando. Aí criei uma, olha só, document create element div, trouxe para cá. Document create element imagem para capa. Document create element span para o título. E aí eu falei que a div do álbum tem a classe álbum. Falei que a capa tem o src com álbum.capa, ou seja, a propriedade capa do álbum que foi passado como parâmetro para essa função. E o título span tem o inner HTML de álbum.título concatenado com tracinho concatenado com álbum.banda. Aí agora falta eu colocar uma coisa dentro da outra. Então eu vou colocar dentro da div do álbum a imagem de capa, depois eu vou colocar dentro da div o span. E por fim eu vou colocar dentro do container essa div que contém a capa e o título. Fica faltando só, então, eu chamar essa função insere álbum na página para cada um desses 3 álbuns. E eu posso fazer isso, né, muito elegantemente, utilizando um álbuns, que é o nome do vetor, ponto .for each para cada, passando como parâmetro a função
insere álbum na página, que vai ser chamada para cada um dos álbuns, recebendo como parâmetro aquele álbum atual. No exercício 2, vocês devem permitir que o usuário insira uma tarefa nova, quando ele clicar no maisinho. Então a ideia é, no clique do botão, vocês vão criar um objeto que representa a nova tarefa. Criar um objeto do jeito que a gente viu no primeiro tópico dessa aula. Let nova tarefa é igual a abre chave, aí as propriedades que descrevem a tarefa, fecha chave, ponto e vírgula. Vocês vão colocar esse objeto dentro do vetor tarefas. Então o vetor tarefas ele começa com sei lá, 2 tarefas, aí vocês vão colocar uma terceira tarefa dentro do vetor. Depois vocês vão chamar essa função insere tarefa na página, passando como parâmetro o objeto que representa a nova tarefa que vocês criaram aqui nesse passo 1. Aí, como opcionais, você pode também limpar o value do campo de texto assim que o usuário clicou no mais, para que o usuário possa inserir a próxima tarefa sem ter que apagar o que ele já tinha digitado para essa tarefa que acabou de ser inserida. Além disso, você pode querer mover o foco da aplicação de volta para o campo de texto, chamando o campo de texto element, né, a sua variável que aponta para o input, ponto focus. Dessa forma, assim que você clica no mais, você já pode, se você limpar o campo e mover o foco para ele, você já pode digitar e clicar de novo. Aqui a gente tem um outro exemplinho mostrando como que a gente pode inserir coisas na página no clique do botão. Se a gente inspecionar o HTML, eu tenho apenas um label e aí um input nome. Label telefone, input telefone. O botãozinho inserir. Depois eu tenho uma lista de contatos. Na verdade é só uma div com id contatos. Aí, o que eu estou fazendo? No clique do botão, eu estou chamando essa função que chama add contato. E o que ela faz? Vai lá e pega os campos, né, do input de nome e do input de telefone. Depois eu crio um span cujo inner HTML vai conter o value do input nome, ou seja, o que está digitado dentro do input nome. Faço a mesma coisa para o telefone, crio um span novo, depois eu falo que o inner HTML dele é o que está digitado dentro do input telefone. E aí depois eu estou agrupando esses dois spans dentro de uma div que eu estou criando aqui. Ó. Aí eu coloco o nome lá dentro e o span que tem o telefone. E coloquei também uma classe contato que está fazendo essa bordinha marota aqui. Ó. E aí, por fim, eu estou colocando contatos.appendChild, essa div que eu criei. Contatos sendo a div que tem id contatos. Bom, isso é tudo que a gente precisava saber para poder fazer a atividade de hoje. Agora, mãos à obra.